Oi, meu nome é Lobo e nós convidamos o Afonso Andrade para fazer Barba, Cabelo, Bigode de O Jogo das Andorinhas, de Zeina Abirached. A Zeina é uma escritora, né, uma quadrinista libanesa e cristã, né, libanesa cristã. Isso é importante no livro você saber, né, a origem dela e porque, né, o Líbano tem essas divisões. E é um livro muito bonito, meio que passou batido aqui no Brasil do seu lançamento. O livro se passa em Beirute, no Líbano, durante a Guerra Civil, meados dos anos 70 até os anos 90, extremamente violenta, né, uma guerra onde Beirute foi palco principal do conflito, a cidade foi dividida, foi destruída. E é interessante porque lembra muito o que está acontecendo agora, que a gente está assistindo na Síria. Então, a guerra do Líbano, que as novas gerações talvez não vão lembrar. Então é legal porque esse livro da Zeina, ele traz um pouco dessa memória. Para quem viveu nos anos 80, vai lembrar um pouco das cenas cotidianas que a gente via no jornal, na TV, da destruição do Líbano, né, de um país dividido, não só dividido internamente, mas que sofreu invasão tanto da Síria quanto de Israel. E o livro, ele é fantástico. A Zeina faz uma narrativa da família dela, que vivia em um apartamento muito próximo da divisa, porque a cidade foi dividida entre o lado muçulmano e o lado cristão. A família dela vivia nesse edifício. E a Zeina vai contar um pouquinho de uma noite, especificamente uma noite durante a guerra, da família dela e das pessoas que moravam ainda no edifício. Lembrando que muita gente abandonou não só suas casas, como abandonou o próprio país, né, indo viver nos Estados Unidos, no Canadá. Bem legal porque ele se passa durante uma noite. E lembra muito uma peça de teatro, né? Se a gente compara muito o quadrinho com o cinema, o legal do livro da Zeina é que você pode lembrar um pouco uma peça teatral, dividida em alguns atos, já que ele se passa praticamente todo em um cenário só, que é a casa da Zeina. Na realidade, não um apartamento inteiro, porque à medida que o conflito foi se acirrando e à medida que as bombas iam caindo, os francos atiradores, a família da Zeina vai reduzindo a presença na casa a somente um cômodo. E é nesse cômodo que se desenrola toda a ação do livro. O mais legal é um painel gigante, uma tapeçaria que existe lá, que é da família dela, que representa a fuga dos judeus, né, dos hebreus do Egito, Moisés e a fuga do Egito. Isso é muito sintomático, né? Isso é muito interessante, porque além da tapeçaria lembrar um pouco uma história em quadrinho, já que ela tem várias cenas, ela remete à diáspora do povo judeu e que remete um pouco à diáspora do povo libanês nessa época. Muita gente, inclusive, veio até para o Brasil, né, nos anos 80, viver aqui. Então, né, sobre essa tapeçaria, toda a ação se desenrola. Os pais da Zeina saem para visitar a avó dela e aí eles não conseguem voltar imediatamente porque está acontecendo um acirramento ali do conflito. Há toda uma maneira de você conseguir de um lugar para o outro para evitar franco atirador, para evitar as bombas. Enquanto as duas crianças, né, a Zeina e a irmã dela, estão esperando o retorno dos pais, a Zeina vai contando um pouco da história dos outros habitantes desse edifício, seus dramas pessoais, a sua relação com a guerra, a história das famílias. E a Zeina conta um pouquinho também do que é a guerra do Líbano, as consequências dessa guerra para as duas crianças, para toda uma população, tanto muçulmanos quanto os cristãos, né, o que é viver numa cidade dividida, numa cidade a qualquer momento você pode ser baleado e morto. Então, um livro fantástico, muito bonito, recomendo muito. O traço da Zeina é muito legal, lembra um pouco o Persépolis, apesar de eu gostar mais do desenho da Zeina, bastante. E é isso, eu acho que é um livro sensacional, passou meio batido, acho que é legal para quem quer conhecer um pouco mais sobre autoras, né, sobre mulheres que publicam quadrinhos, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Líbano, sobre a guerra do Líbano, para entender um pouquinho até esse histórico de conflitos na região. Faz parte até mesmo de uma produção de quadrinhos dessa região que tem saído aqui no Brasil, né? Tem vários outros livros muito legais e eu recomendo aí mesmo, então, O Jogo das Andorinhas, de Zeina Abirached. Obrigado pela preferência e volte sempre.